Olá pessoal, vamos fazer um exemplo do uso da derivada de um exponencial. Vamos determinar a derivada de uma função gaussiana. Eu vou escrever todo o equacionamento porque fica mais didático. A equação de uma função gaussiana é um f de x igual a um quociente 1 divididos por sigma raiz quadrada de 2π, que multiplica um exponencial. E nesse exponencial tem um outro quociente. Um quociente que é dado por x menos μ elevado ao quadrado divididos por 2 sigma ao quadrado. Então, assim, sigma é o desvio padrão, a largura ou a abertura da nossa exponencial. E μ é o valor médio, a média das probabilidades. A fórmula de derivação, vamos escrever aqui, a fórmula da derivada do exponencial ela é a derivada de e elevado a u em relação a u é igual ao próprio e elevado a u vezes a derivada de u, ou u'. Então vamos resolver essa derivada. Analisando a equação, né, a primeira coisa que a gente observa é que esse valor aqui na frente ele é uma constante. A função gaussiana tem um determinado sigma, né, e 1 sobre sigma, que é uma constante, vezes a raiz quadrada de π, 2π, é uma constante. Então a gente pode tirar para fora da nossa derivada. A derivada de f de x em relação a x vai ser o quê? Essa constante, que é 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π, que multiplica a derivada do e elevado a menos x menos μ elevado ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Isso aqui tem que ser derivado em função de x, derivado em relação a x. Então, o que a gente tem que fazer é calcular esta derivada aqui. Então, a gente olhando esse exponencial, a gente observa que isso aqui é o nosso u da fórmula, é esse u da fórmula aqui. Então, a gente pode escrever o quê? Que é a derivada de e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado em relação a x é igual a e elevado a u. Então, vai ser o próprio e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Vezes quem? A derivada de u. A derivada do exponencial desse valor aqui, ó. Então, vamos escrever aqui, ó. Derivada em relação a x de x de menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, que tem um sinalzinho de menos, em relação a x. Bom, aqui, da mesma forma, né, isso aqui é uma constante, que eu posso tirar para fora da derivada. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? É 1 sobre 2 sigma ao quadrado vezes
a derivada, ó, tem sinal de menos, esse sinal de menos também pode vir para fora já, né? Então vamos colocar ele aqui na frente, menos 1. Então vai ficar derivada em relação a x de x menos μ ao quadrado. E isso precisa ser desenvolvido agora, né? Nós estamos calculando agora essa derivada aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? E vamos calcular somente ela. Então vai ficar assim, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado vezes a derivada. Vamos desenvolver esse aqui, esse 2 é para fora, né? Vamos desenvolver esse quadrado aí, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes μ x menos μ ao quadrado em relação a x. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 sigma ao quadrado vezes a derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Então, primeiro eu vou derivar x ao quadrado, depois 2μx e depois μ ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Derivada de x ao quadrado é 2x menos a derivada de 2μx é 2μ. A derivada de μ é uma constante, então isso aqui é uma constante, né? Sobrou isso daí. Então, vou botar entre parênteses aqui. A gente pode simplificar o 2, matar este com este com este, e a gente chega que a derivada de u, né, vai ser igual a x menos μ sobre sigma ao quadrado. Então, já conhecemos agora o valor de u', né? Conhecemos o valor de u e é só aplicar na equação da derivada. Tem um menos aqui, ó. Então, vamos fazer uma próxima página, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos copiar essa equação aqui e vamos continuar no outro lá, na outra página. Então, ficou assim. Derivada de f de x em relação a x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π vezes a derivada de e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado em relação a x. Isso aqui vai ser igual a quanto? A constante, 1 sobre sigma raiz de 2π, vezes e elevado a u. Então, vai ser isto, que é o e elevado a u, x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, vezes a derivada u'. E u' é isso daqui, né? Menos x menos μ dividido por sigma ao quadrado. Então, vamos escrever lá. Vezes menos x menos μ divididos por sigma ao quadrado.
Então agora a gente pode organizar a equação e a gente tem a derivada. Então a derivada de f de x em relação a x vai ser igual a quanto? Menos x menos μ sobre... Aqui a gente vai multiplicar sigma ao quadrado com sigma da sigma ao cubo. E mantém a raiz de 2π. Que multiplica e elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então está aqui, essa aqui é a função derivada e essa função derivada nos diz como se comporta a nossa curva gaussiana. Então está aqui a derivada dela. Vamos lá no MATLAB e a gente faz lá um traçado dos gráficos da função gaussiana, que é dada por essa equação aqui, né? A gente plota esse gráfico e também plota a derivada. E depois a gente traça algumas retas tangentes para exemplificar. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Vamos traçar aqui o gráfico da nossa função gaussiana primeiro, né? Eu já fiz aqui um pré-script, coloquei ali o comando para limpar as variáveis, fechar as janelas e limpar a linha de comando. Criei algumas variáveis. O μ, que é aquele que é o valor do valor médio das probabilidades da gaussiana, só uma constante para nós por enquanto. O sigma, que é o desvio padrão, e o x, que vai conter os valores que a gente vai calcular a função gaussiana. Então vamos escrever a gaussiana. Eu coloquei aqui do lado já a equação para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos escrever da mesma forma, f de x vai ser igual. Ali vai ter uma fração, então vamos colocar 1 dividido, abre e fecha o parênteses, daí vezes um exponencial, abre e fecha o parênteses, e ponto e vírgula. Então vamos colocar aqui primeiro o denominador. O denominador o que é? É o sigma. Sigma é o sigma vezes a raiz quadrada de 2π. Então é S que é ft, abre e fecha, 2 vezes π. Então, essa é a primeira parte. Depois o exponencial. O exponencial tem uma fração. Então, abre e fecho, divido, abre e fecho. No primeiro parêntese, tem o sinalzinho de menos, já vou colocar ele aqui para fora. Fica x menos μ, e aqui está elevado ao quadrado, e aqui embaixo eu tenho 2 vezes sigma elevado ao quadrado. Então já temos a nossa função sigma. A gente podia trocar, né? Deixa f de x mesmo, vai. E aqui, ó, vamos colocar aqui o ponto na frente das multiplicações por x. Então aqui eu tenho que colocar um ponto, porque é uma exponencial, e também vai aparecer o ponto na frente do quociente aqui, senão não vai funcionar, porque está dividindo um vetor, né? Então vamos ver se funcionou. Vamos colocar uma figura. Ops. Figure, plot, e o plot eu vou colocar aqui f de x, e no vertical e no x, ponto e vírgula. A princípio é para estar ok, né? Não está feliz ainda, porque o mu é maiúsculo, mu maiúsculo aqui, ó. Mu aqui, só tem um mu.
Agora ele está reclamando que na frente aqui tem que ter um pontinho, tá certo? Agora sim. Ah, faltou ligar o grid on. Grid on. Fica melhor de visualizar o gráfico. Então essa aqui é a função gaussiana. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque vocês vão ver esse gráfico lá em estatística. Vocês já fizeram, estão fazendo, né? Mas lá em estatística vocês vão analisar esse gráfico com mais detalhes. Está vendo aqui, ó? O Mi é zero, então a função ficou centralizada em zero, e ela está indo de menos 10 a mais 10, nos demais pontos são iguais a zero, né? E tem um desvio padrão de 3. Né? Tem a largura dessa banda da função gaussiana é 3. Vamos colocar a nossa função derivada agora. A derivada é mais chatinha de plotar. Vamos colocar aqui embaixo, aqui, tá aí. A derivada nós vamos chamar de df de x, né? df de x vai ser igual. Então eu tenho que colocar, o primeiro elemento aqui na frente é um quociente, um abre e fecha parênteses, divido, abre e fecha parênteses. E tudo isso aqui está multiplicado, então é melhor colocar mais um parênteses aqui fora. E multiplicado pelo exponencial. Dentro do exponencial tem um quociente. Então eu abro e fecho, divido, abro e fecho. E aqui está o ponto e vírgula. Aqui em cima, então, eu tenho um negativo aqui fora e tem um x menos o mi. Ops. X menos mu. E aqui embaixo eu tenho sigma ao cubo multiplicado por SQRT de 2 vezes π. 2 vezes π. Daí aqui tem o exponencial. Da mesma forma tem o sinal de menos aqui fora. E aqui dentro eu tenho x menos mi. Mi elevado ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho 2 vezes sigma elevado ao quadrado. Vamos ver onde é que precisa colocar os pontos. Aqui tem que ter um ponto. Aqui tem que ter um ponto. Aqui tem que ter um ponto porque está na frente ali, o x está ali, né? Tem o x aqui. Parece que está ok. Opa, faltou botar o gráfico. Então vamos botar aqui um hold on. E aqui vamos colocar o gráfico. Plot. X e F. Df de x, né? Ponto vírgula. F5. Tá aí, pessoal. Então essa aqui é a função gaussiana. Vamos maximizar aqui. Então essa aqui em azul é a função gaussiana. E essa em marrom aqui, ela é a derivada dessa função gaussiana. A derivada ela nos conta qual é a taxa de variação da função gaussiana em cada um dos pontos. Por exemplo, se eu pegar aqui no topo, a taxa de variação deve ser zero, deve ser uma linha paralela ao eixo x. Está aqui o eixo x aqui, ó. Então a derivada deve dar zero. Está lá, ó. X igual a zero, y igual a zero. Então nesta linha você tem aí o valor da taxa de variação da função gaussiana no ponto x igual a zero. Lógico, se pegar aqui nesse ponto, por exemplo, aqui deve dar 3.
O 3 vai coincidir mais ou menos mais um pouquinho. Aqui. O 3, nesse ponto aqui, a inclinação é máxima. Então, nesse ponto, a reta tangente tem uma inclinação igual a 0,0268. Já vamos traçar a reta, tá? Então, dá para observar dessa forma que essa função derivada, ela representa a taxa de variação em cada um dos pontos da nossa função gaussiana. Então, o próximo passo agora é a gente traçar uma reta tangente, né, a um ponto qualquer. Vamos pegar um ponto qualquer aí da função. Deixa eu ver aqui no gráfico. Pegando um ponto... ponto 3 mesmo. Vou pegar aqui, P igual a 3. Vamos traçar a reta tangente nesse ponto. O primeiro passo é a equação da reta, né? A equação da reta é igual a YR, coeficiente angular, né, vezes x, mais o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, ou eixos y, né? Então temos que calcular o valor de m e n. Olha como é fácil calcular o valor de m. M é o valor do coeficiente angular no ponto P. O que eu faço? M é a derivada. Eu venho aqui e copio a derivada. Olha como é fácil, pessoal. Ctrl C. Colo aqui. E no lugar do x aqui eu coloco o P. Então tem aí a derivada no ponto P. Beleza? Aí o próximo passo é calcular o valor de n. Aí a gente tem que pegar na equação da reta tangente e isolar o n. Então, como é que eu vou fazer aqui antes? N vai ser igual a YR menos M ponto vezes X. Então eu já conheço o valor de M. X vai ser o próprio ponto P. Falta saber o valor de YR. O que é YR? É o valor da gaussiana no ponto P. Como é que eu vou obter isso? Vou pegar a minha função gaussiana aqui, ó. Está aqui ela. Ctrl C. Coloco aqui ela. Ctrl V. Isso aqui vamos dizer que seja igual a um A de ângulo. E aqui no lugar do X eu coloco o P. Só tem um X, beleza. Então eu tenho, e aqui eu troco por A. Porque a gente está usando o YR embaixo, faz confusão. Então, a princípio está ok. Né? Não deu nenhum erro. Tem o coeficiente angular, o A, e o valor de N e o YR. Vamos ver se ele vai reclamar. Não reclamou. Então agora a gente vai plotar a curva, né? Faltou plotar a curva. Então é plot x, YR, ponto e vírgula. Acho que é isso, né? Vamos ver aqui se vai rodar. Vamos executar aqui só essa linha. Não calculou, não precisa calcular inteiro. Vamos rodar inteiro. Olha lá, beleza, pessoal. Aqui, ó. No ponto x igual a 3, eu tenho essa inclinação que deve corresponder ao valor da gaussiana. Tem que calcular a inclinação da reta, né? Vamos dar uma melhoradinha. Ó. Aqui o gráfico pode ser limitado em 0,2. Acho que aqui menos 0,1
até 0,2 é o suficiente. Então vamos limitar o eixo. Então, x limite tá, fechei a janela. Coloca. Vamos deixar ela aqui só para a gente fazer esse gráfico, esse limite. Vamos varrer desde menos 1,5 até 0,2. Não é o x, é o y limite. Eita. Não é 1,5, é 0,15. Daí. Fica melhor de visualizar, né? Então assim, ó, vamos calcular a inclinação dessa reta. Ó. Vamos pegar o ponto 3. Aqui. Vamos pegar um outro ponto qualquer, esse aqui, por exemplo. Vamos ver quanto é que dá a inclinação dessa reta. Ó. Isso que eu vou fazer aqui no MATLAB. Aqui, ó. Vamos botar aqui a figurinha. Então, se eu quero saber a inclinação dessa reta, eu imagino um triângulo retângulo, pego a tangente desse ângulo, tangente é o cateto oposto para o cateto adjacente. Então, eu vou fazer aqui quociente. Daí, então, vai ser lá. Cateto oposto vai ser a distância no eixo x, né? Vamos botar aqui 3. Vai ser assim. Vou pegar aqui o y. 0,076. 76, 78 agora. 78. 23, 72, menos 0,099 7457 divididos por 39,71 menos 3,09. Ops. Faltou incluir um parênteses. Então deu 0,0269. Vamos ver no gráfico aqui. 0,269. Então o valor que está aqui deu negativo. Esse valor ali, vamos ver aqui. O valor aqui deve dar... Não. Tá aí, ó. Então, deu 0,0268. 0,269, né? Tá aí, ó. 0,0269.
Então tá aí, ó. A inclinação desta reta no ponto 2 tem 0,026, ou seja, no eixo horizontal está aqui, esse ângulo θ aqui, ó, a tangente desse ângulo é 0,0269, né? Então o arco de tangente vai a 0,269, vai ser a inclinação dessa reta tangente no ponto 2. Beleza? Então tá certinho, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é a nossa função gaussiana, a reta tangente no ponto 2 e aqui a nossa derivada da função gaussiana. Vamos fazer assim, ó, vamos mudar para o ponto 0, só para ver como é que fica a reta. No ponto 0 a reta é paralela ao eixo x, né? Porque nesse ponto a taxa de variação da função é 0. Vamos pegar num ponto ou outro qualquer, vamos pegar num ponto menos 2. Tá lá. Menos 2, ela deve cruzar aqui a reta, a curva tangente no ponto menos 2. Achar o menos 2 aqui é ruim. Mais ou menos aqui. Né? Então aí a reta está tangente no ponto 2. E o valor dessa inclinação é basicamente o valor dado pela função, por essa função aqui derivada. Beleza, pessoal? Você pode fazer para qualquer valor de P, né? Pode botar aqui P igual vou botar aqui 3, já foi 5. Então vai dar a reta tangente no ponto igual a 5. Beleza? Então assim a gente consegue determinar a inclinação da reta tangente, o ângulo dela e a derivada da função. Eu vou colocar o código lá, pessoal. Daí vocês podem dar uma olhada no código. Vou colocar no Moodle, né? E aí vocês têm o código para calcular, para plotar a gaussiana, né? E também, só antes de fechar, pessoal, olha aqui, ó. Se eu, por exemplo, pegar o sigma e botar 5, olha como já abriu mais a gaussiana aqui, ó. Né? Se eu botar 15, ficou bem aberta, muito aberta, né? Então o ideal é deixar em torno de 2, vamos ver como é que fica o 2. Tá, o 2 tem uma curva bacana, né? E está aqui a reta, e aí mantém sempre a derivada no ponto aqui, ó. No ponto igual a 5. Né? Então acho que é isso aí, né, pessoal? Vou colocar lá o código do MATLAB e colocar qualquer coisa vocês avisam aí. Um abraço.